Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à 15ª Semana de Museus, realizada pelo Museu Histórico Municipal Tuani Toledo, da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Hoje nós teremos o evento, uma mesa redonda, histórias controversas, uma leitura de fotografias e imagens. E para compor aqui a nossa mesa, nós chamamos o presidente do Fotoclube Pouso Alegre, Fábio Brandão. Chamamos também o vereador e professor Bruno Dias. Ok, com a palavra, os professores. Muito bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Gostaria de cumprimentar todos os alunos, minha querida amiga Regina, professor Antônio Célio. Pouso Alegre tem uma dívida com o senhor, não tenha dúvidas. A história de Pouso Alegre tem uma imensa dívida com o senhor. Eu gostaria de pedir uma coisa, assim, hoje, excepcionalmente, não me vejam como vereador. Hoje eu estou como professor. E eu devo dizer que eu fico muito mais confortável, muitas vezes, na situação de professor do que como vereador. E o tema da mesa redonda, que praticamente não é uma mesa redonda, são... Vocês notaram que não tem uma mesa, né? Todo mundo notou. É sobre imagens, fotografias e quadros e as representações das histórias controversas, né? O que são as histórias controversas? É aquelas que estão nas entrelinhas, aquelas que não se dizem, aquelas que não se falam, aquelas que demandam um certo esforço de interpretação maior, é aquilo que não está explícito. Eu preparei 2 imagens, das quais eu vou devagar com vocês, e depois vou falar um pouquinho sobre um diretor de cinema, um diretor que eu gosto muito, e o Bill vai me ajudando, vai complementando aqui. A ideia aqui é só para poder feito nas fotos. A parte técnica, a parte bacana vai ser feita por ele, e eu estou aqui para falar se está torto, se está sem foco, a parte normal de fotógrafo, embora eu não seja um fotógrafo. Parabéns para os alunos que estão presentes, obrigado pela presença. Olha a dicotomia. A gente tem os alunos novinhos aqui e o pessoal que conhece a história do lado de cá. Vocês têm muito a aprender com esse pessoal. Não se esquece, não. Nem velhinho, nem terceira idade, nada disso. Não, mas são os mestres com quem vocês, com certeza, podem beber da fonte da verdade. Ou mais próximo disso possível, ou mais bonito disso possível. Então, sintam-se à vontade, vamos aproveitar amanhã. Bom, eu vou começar com uma imagem icônica da história do Brasil, uma imagem produzida, isso é importante a gente ressaltar. Quem pinta o quadro, quem tira uma fotografia, conta, de certa forma, uma história. E o conta de acordo com um ponto de vista. Este quadro, o quadro do Pedro Américo, chamado vulgarmente de O Grito do Ipiranga, a maior parte das pessoas não tem, provavelmente, a dimensão do que é este quadro. Bom, digamos que este quadro ocupa um espaço quase tão alto quanto uma parede quanto essa e tem mais ou menos 8 metros de largura. Então, é um quadro muito grande, que deve ter dado muito trabalho ao Pedro Américo fazer. O Pedro Américo é um pintor, era já um pintor renomado quando fez este quadro, a pedido da família imperial brasileira, em especial de Dom Pedro II, num período muito melancólico da nossa monarquia. A nossa monarquia chegava ao fim, em 1888, quando o quadro foi concluído, e ele retrata, na verdade, não Dom Pedro II, retrata o pai, Dom Pedro I, num momento heróico, romantizado ao extremo. Dom Pedro II já enfrentava problemas bastante clássicos quanto à sucessão dinástica, ele já tinha muito claro que a monarquia chegava ao fim,
e precisava passar uma imagem, uma ideia. E o Pedro Américo foi escolhido para pintar esse quadro, que não se parece em nada com, na verdade, a realidade do momento da nossa independência. O principal testemunha ocular da independência do Brasil era um padre chamado Padre Belchior, confessor de Dom Pedro I, que acompanhou Dom Pedro nessa viagem a São Paulo. E o que o Padre Belchior relata do momento do Grito do Ipiranga, na verdade, é isso aqui. Aí são as próprias palavras do Padre Belchior. Foi nessa altura, no lugar denominado Moinhos, que 2 correios da corte, as cortes de Lisboa, mandaram correspondências para Dom Pedro, depois do chamado Dia do Fico, né? Se aproximaram assodadamente, entregaram importantes papéis ao príncipe. O príncipe mandou ler alto as cartas trazidas por Paulo Bregário e Antônio Cordeiro. Eram elas: uma instrução das cortes, uma carta de Dom João, chegadas de Portugal, outra da princesa, outra de José Bonifácio e outra ainda de Chamberlain. Só para a gente lembrar algumas coisinhas aqui. As cortes de Lisboa eram um movimento liberal português que cobrava o retorno imediato de Dom Pedro I para que o Brasil fosse, de fato, recolonizado. Dom João, pai de Dom Pedro, a imperatriz Leopoldina, José Bonifácio, mentor, tutor de Dom Pedro I, e Chamberlain era o chanceler inglês, né, o representante da Inglaterra aqui. Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou das minhas mãos os papéis e, amarrotando-os, pisou-os, deixou-os na relva. Então não estava sobre o cavalo, né? Eu os apanhei e guardei. Depois virou-se para mim e disse: e agora, Padre Belchior? Eu respondi prontamente: se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes, e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação. Dom Pedro caminhou alguns passos silenciosamente, acompanhado por mim, Cordeiro, Bregado, Carlota e outros, em direção aos animais que se achavam à beira do caminho. De repente estacou no meio da estrada, dizendo-me: Padre Belchior, eles o querem, eles terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Respondemos imediatamente com entusiasmo: viva a liberdade, viva o Brasil separado, viva Dom Pedro. O príncipe virou-se para seu ajudante de ordens e falou: diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal. O tenente Canto e Melo cavalgou em direção a uma venda onde se achavam quase todos os dragões da guarda. Bom, esse é o relato do Padre Belchior. Algumas coisas que não se contam nesse relato é que Dom Pedro passava por um grave problema intestinal e, em função disso, ele estava impossibilitado de, naquele momento, ler as cartas. No momento em que o Padre Belchior lê as cartas, Dom Pedro estava se recompondo, estava vestindo a roupa, porque ele precisou fazer uma parada emergencial. Tomado de raiva, por conta da exigência das cortes portuguesas de recolonizar o Brasil, ele decide por fim a um sofrimento que já vinha há longos meses e anunciar a separação. Agora eu quero que vocês observem o quadro. O quadro tem, obviamente, uma visão romantizada. Esse grito não aconteceu, esse uniforme da guarda só vai surgir quase 50 anos depois. O quadro em si é pintado 66 anos depois. Não se utilizavam cavalos, embora Dom Pedro I amasse cavalos. E justamente por amar muito cavalos, em viagens de longa distância ele não os usava. Ele usava mulas. Não havia essa quantia de pessoas. E, se vocês acompanharem o relato, falta uma pessoa, que é a Carlota. A Carlota era uma das acompanhantes da guarda de Dom Pedro e que é apagada da memória pelo quadro do Pedro Américo. Mas ele tem alguns pontos importantes. Então, o primeiro elemento, né,
os cavalos desse lado estão tirando os pés da água, seria o riacho do Ipiranga, embora o grito tenha sido dado a uma certa distância, né, numa paragem lá que era chamado de Moinho e depois ficou conhecido como Casebre ou Rancho do Grito. Outro ponto importante é que ele tem elementos que relatam bem o período, elementos de curta, média e longa duração, numa análise histórica. Então, vamos considerar que o grito, se ele assim tivesse existido, seria um episódio de curta duração. Um rompante de raiva, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Mas existem elementos de média duração. Todas as representações dos processos de independência na América Latina mostram os seus líderes montados em cavalos brancos, normalmente de espada em riste, dando brados. Isso é uma representação do período napoleônico. Dom Pedro I, Simão Bolívar, San Martín, Augusto O'Higgins, todos eles são, de certa forma, espelhos do período de auge da França napoleônica. Não é à toa que a maior parte desses quadros tem, principalmente nas roupas de gala dos seus protagonistas, as cores da República Francesa: azul, branco e vermelho. E a gente tem ainda um outro componente importante, e aí a gente vai para a longa duração na interpretação da imagem. Observando o quadro, lá no cantinho, pode pôr de novo para mim? A gente tem um carro de boi. Um carro de boi e um garoto tangendo esse carro de boi, com um chapéu de palha. E se vocês forem hoje nos lugares mais escondidos dos nossos sertões, bem provavelmente vocês vão encontrar uma figura muito parecida, que provavelmente usa um chapéu feito com a mesma técnica apresentada pelo jovenzinho retratado ali, que provavelmente não existiu. É uma alegoria, era uma forma de inserir o povo no quadro do Ipiranga. E reparem, era uma forma bastante singela. Ele não é protagonista, ele está no canto, ele está inferiorizado, mas ele já demonstra em si uma permanência. Então, neste quadro, nós temos já, de cara, né, uma representação da curta, média e longa duração na história por uma visão romantizada de um regime que estava em plena decadência, o regime imperial brasileiro, que muitas vezes é relegado a um segundo plano. E eu não tenho dúvidas de afirmar que provavelmente Dom Pedro II foi, de todos os governantes que passaram pelo Brasil, inclusive o atual, Dom Pedro II foi, sem dúvida nenhuma, o mais sagaz, o mais estável, provavelmente o mais honesto, e muito relegado ao segundo plano na história brasileira, né? Nós não temos uma boa relação com o nosso passado imperial, muito porque tentou se mudar, jogar a criança fora com a água quando a República foi proclamada. E aí a gente vai para o segundo quadro que eu separei. Pode colocar? Muito bem, não é esse. Muito bem. A Redenção de Cã. A Redenção de Cã, um artista chamado Brocos, é um quadro já do período republicano que mostra uma família. A gente tem ali uma senhora negra, provavelmente ex-escrava. A gente tem uma jovem mestiça segurando uma criança branca e um sertanejo com uma cara marota do lado. A Redenção de Cã faz parte de um período bastante curioso, né, em que se pregava que a solução para o Brasil seria o embranquecimento da população. O grande mal da sociedade, para os teóricos racistas da época, era que a sociedade brasileira era muito negra e que, portanto, era preciso, de todas as formas, branquear. A vinda de imigrantes europeus
tem muito sentido neste contexto. E, curiosamente, né, o quadro é uma representação clara disso. Cã, na Bíblia, é um dos filhos de Noé, amaldiçoado por ser beberrão e preguiçoso, e que é condenado à escravidão e pintado, né? Deus pinta Cã de negro. Uma forma, naturalmente, de se justificar a escravidão pela via religiosa. E, nesse caso, a gente tem um quadro aclamado na época que mostrava a redenção de Cã. E qual era a redenção? O perdão seria a via do embranquecimento. Aí a gente tem a senhora como numa posição suplicante, quase que pedindo perdão por ser negra, e a gente tem a família, a partir da miscigenação, sofrendo um processo de embranquecimento. A República fez isso. A República teve muito disso. A revolta da vacina é um exemplo disso. Os diversos contextos sociais que nós vamos ter, né? A própria revolta de Canudos mostra, né, o sertanejo como o bárbaro, como aquele que precisa ser vencido para que a civilização republicana, de fato, triunfasse, né? E, por fim, eu vou falar agora de um cineasta que eu acredito que os jovens até conheçam, né? É um cineasta que eu gosto muito, chamado Quentin Tarantino. Vocês já ouviram falar do Quentin Tarantino? Alguém já assistiu Bastardos Inglórios aí? Os Oito Odiados? Django Livre? Muito bem. Assistam. Vocês não vão perder tempo, mas assistam com o estômago vazio, porque pode ser forte para algumas pessoas. O Quentin Tarantino, ele utiliza a linguagem do cinema para fazer justiça ou para se vingar. Todo o cinema do Quentin Tarantino, pelo menos os grandes últimos filmes dele, mostram justamente isso. Kill Bill, Bastardos Inglórios, Os Oito Odiados e Django Livre mostram uma versão histórica diferente. Pensando, por exemplo, no Holocausto judeu na Segunda Guerra, as pessoas costumam sempre pensar em uma fila de pobres coitados, famélicos, indo passivamente como cordeiros para as câmaras de gás, para a morte, para os campos de concentração. Então, de forma que, quando a gente assiste qualquer filme a respeito do Holocausto, a tendência é a gente sentir muita pena, muita dó e uma profunda compaixão com a população judia. O filme Bastardos Inglórios subverte essa ordem. Ele vai colocar os judeus como os anti-heróis, como os heróis que agem da forma mais violenta possível para vencer o Holocausto, para vencer Hitler, e assim ele reescreve uma interpretação da história. Com o Django Livre é a mesma coisa, só que neste caso não são judeus. É o negro escravizado que, ao ser libertado, se torna um caçador de recompensas e literalmente toca o terror no oeste americano. Interpretações como a do Tarantino, que subvertem versões que são consolidadas pela história e que muitas vezes são consolidadas, inclusive pelas formas como nós trabalhamos as imagens, as pinturas, o cinema, a fotografia, são importantes justamente por conta disso. Elas dão outro viés, porque toda forma de construção e interpretação de imagens é uma forma de se contar uma imagem. Vou passar a palavra aqui para o Bill. Bom, tirando o Kill Bill, o resto dos filmes são bons, né? Porque fica complicado. Ainda falando do Quentin Tarantino, a questão do surrealismo na filmografia dele fica claro. Primeiro, quando você começa a assistir, um exemplo, Kill Bill ou Django Livre, você se dá conta do excesso de realidade. É sangue demais, é violento demais, mas essa é a proximidade do que temos. Normalmente o cinema é feito para ser bonitinho, para ser legal, para ser agradável. Quando você passa dessa linha,
começa a ficar confuso. Você começa a distinguir o que você acha bom, o que você acha ruim. Sobre as imagens anteriores, a gente levando para a questão da fotografia, a fotografia, o fotógrafo vê uma imagem e tenta limar o máximo possível para identificar o que ele quer como objetivo. No quadro, não. Ele tem uma tela branca, onde ele vai colocando os elementos. Ou seja, então o fotógrafo tira o elemento, focando no que ele quer, e o pintor tem que escolher qual que é o enfoque. Nessa última retenção de Kahn, quem vai lembrar que estava olhando a imagem, no canto é a cara do Marcelo Diné, igualzinho. Igualzinho Marcelo Diné, não tem... A diferença das artes é essa. A gente estava conversando antes de começar a mesa exatamente sobre isso. Uma questão básica e muito difícil, a verdade. O mundo é imagético. Vocês pensam com imagem. A gente que não se dá conta várias vezes. Quando eu falo para vocês laranja, ninguém pensa automaticamente na cor laranja. Vem a fruta na cabeça. E muito disso, letras é imagético, reconhecimento. Vocês imaginam aquela foto, aquela imagem da programação da República, hoje no Facebook, todo mundo marcadinho, escrito embaixo, foi top. É aquilo. Hoje, a gente tem uma relação com imagem muito diferente. Lá fora tem um quadro de um concurso que foi feito para essa semana, de famílias de 50, 60 anos atrás. Olha como é interessante, onde o acesso à fotografia era uma dificuldade gigantesca. Gigantesca. Normalmente, para algumas famílias, aquelas fotos é a única coisa que eles lembram do passado deles e é uma relíquia. Como lembrar do seu tataravô, seja bem-vindo. Nossa, senti sua foto aqui. Obrigado. Né? Quem não conhece, né? É o tamanho da criança. Então, a gente... Agora, vamos combinar com hoje. Imagina, uma foto daquela é uma relíquia para a família, porque ela tem bisavô, tataravô, pai, mãe. E hoje, qual é a nossa relação com a imagem? A nossa relação na questão da verdade. Temos um acesso à imagem assustadora. Todo mundo aqui posta quantas fotos por dia? O Guilherme, pelo amor de Deus. Não se fala, né? Não, parece que nunca viu câmera na vida. Mas olha a relação que nós temos. Nós temos um excesso de fotografia, mas pouca informação, pouca verdade e pouca importância. Normalmente temos muito mais fotografia guardada do que à mão, para a gente pegar e mostrar. Um tempo atrás, e não tão muito tempo assim, quando você chegava na casa das pessoas, para você conhecer os familiares, era um álbum de fotografia que existia. Para você verificar, não sei quem é. Hoje, você já chegou na casa de alguém, fora o Guilherme, e olha minhas fotos no computador? Não, ela é delegada a um esquecimento. São poucas as fotos que ficam, fora o Facebook que te lembra vez ou outra o que você fez o ano passado, são raras as vezes que você tem acesso às fotografias antigas, que você tirou, e antigas no contexto de hoje, de um ano atrás. Então, a imagem sim perdeu esse valor. Isso é preocupante. A gente tira muito a foto. Nesse contexto de hoje, eu trouxe um livro, até vou pedir para você colocar as imagens para mim, chamado Dia com Meu Pai. É um livrinho básico, essa é a capa, e simples, que tem uma história que combina muito com os tempos atuais. O fotógrafo chama-se Felipe Toledano. A mãe dele faleceu. E a mãe dele cuidava do pai dele. E ele se pegou no momento da história que ele teve que tomar conta do pai. E ele descobriu que durante anos a mãe dele mentiu para ele sobre o real estado do pai dele, que tinha Alzheimer. Então você imagina, ele passou a morar com o pai dele num apartamento e descobrindo como estava o estado do pai dele. Bom, primeiro, ele é um fotógrafo. Isso a gente começa a história aqui. Precisa de uma coragem para fazer o que ele fez. Para mostrar como foram esses dias. Isso é muito difícil. É bacana você mostrar um momento feliz, uma selfie com os amigos, um dia almoçando, um dia no horto. Bacana. Agora, e retratar realmente o que é a vida? Foi o que ele fez. Então, ele fez uma série de fotos muito bonitas, muito representativas
muito mais do que ele imaginava, contando a história. Então, assim, o pai dele, durante vários dias, perguntava para ele: cadê a esposa? Cadê sua mãe? E no primeiro momento ele sempre contou: sua mãe faleceu. E o pai dele sofria. No dia seguinte, ou um tempo depois, o pai dele perguntava de novo: cadê sua mãe? E ele contava que a mãe tinha falecido. E ele sofria. Até um dado momento que ele percebeu que, se ele continuasse fazendo isso, o pai dele continuaria sofrendo sempre. Então ele começou a contar uma história que não era verdade, mas passou a ser. A mãe dele sempre teve um sonho de ir para Paris. E o pai dele sabia. Então, na próxima vez que ele perguntou, ele disse: ela foi para Paris a viagem, volta logo. E a resposta foi: que bom, ela sempre sonhou em fazer isso. E ele continua. Ele encontrava recados do pai dele pela casa, dizendo: não sei onde estou, estou reconhecendo esse local, sinto falta de tudo ao meu lado. Imagina isso em imagem. Imagina como é que a gente pode registrar isso de uma maneira singela. E como é que a gente não participa, como é que você não consegue se juntar com essa imagem, se ela é verdade? Agora imagina o que vocês têm feito de imagem. Então eu vou pedir para ele passar algumas fotos, que estão 5, os recados que ele deixava pela casa, dizendo que ele não reconhecia. Ó. O momento de felicidade dele. E essa é a última foto do livro, de uma recordação, que foi o último abraço antes dela falecer. Então, o livro tem mais textos do que imagens, e as imagens são muito simples. Bem simples. Como é a nossa vida. Há pouco a gente ouviu que, numa conversa ali, que o passado, quanto mais passa, mais vivo fica. Mais importante fica. E a gente está acostumado, quem foi meu aluno aqui sabe que eu sempre falo da questão de a gente dar uma importância muito grande para o amanhã. Esquece de viver o hoje. Acha que tudo tem que ser perfeito. Melhor aluno, melhor filho, melhor marido. Esquece de ser quem vocês realmente são para que isso aconteça. E vivendo hoje. Isso é uma parte da história. Vocês se dedicarem ao que vocês são hoje. Porque senão amanhã não existe. Então, vamos continuar, vamos debater aqui, vamos conversar mais. Importante citar, como o Bill colocou aqui, a manipulação de imagens, ela sempre existiu. Sejam nos quadros, falei do período imperial, né? Os pretendentes se conheciam por quadros, né? Então, no caso de um príncipe brasileiro para se casar com uma princesa europeia, eles trocavam quadros, né? E quando você evidentemente conhecia a pessoa, você percebia que você tinha sido alvo de uma fraude, porque aquela pessoa não era aquilo, ou seja, tinha Photoshop. Não mudou muita coisa para os dias de hoje, alguém não, tinha né? melhorado muito. Então, a manipulação de imagens, ela sempre existiu. E foi interessante o Bill ter colocado isso, né? Eu lembro que eu sou de um tempo que ainda a máquina fotográfica tinha filme. Eu lembro quando ainda era o filme de 120 milímetros, que era um filme largo, que você tinha que lamber a ponta para selar 12 poses. Então, quando você ia num aniversário, você sempre escutava alguém avisando: guarda um pouco para a hora do parabéns. Por que guarda um pouco para a hora do parabéns? Porque você tinha 35 fotos para tirar da festa. Antes eram 12. Então, se você se desembestasse a fotografar, não ia ter pose para o mais importante, que era a hora do parabéns. E havia, além disso, a expectativa. Depois que você tirava o filme da máquina, você levava para revelar, num processo agonizante que levava uma semana. E, via de regra, muitas vezes acontecia de queimar o filme, que é uma expressão Sempre. que é utilizada até hoje. Queimar o filme quer dizer que tinha tudo se perdido, todas as imagens tinham sido apagadas, né? O processo químico lá tinha dado errado, né? Ou, eventualmente, quando você abria a câmera sem rebobinar o filme, queimava o filme. Rebobinar. Quem de vocês ouviu isso?
Rebobinar. A gente rebobinava a câmera. E assim, maridos descuidados podiam sofrer divórcio se queimassem o filme do primeiro aniversário ou da comunhão, porque a esposa queria morrer. Era o último. E assim, isso me lembra também uma coisa que parece que é muito macabro, mas tem todo o sentido. No início do século XX, era muito comum registrar fotografias com pessoas mortas. Mas assim, era de fato uma montagem, porque vestia-se o defunto, colocava ele sentado ou às vezes até de pé, segurado por uma estrutura, para que você registrasse uma foto abraçada. Tem mães com filhos mortos nos colos. Por quê? Porque muitas vezes seria a única foto que essa pessoa teria na vida. Quer dizer, agora na morte, né? Enfim. Então, a gente olhando hoje parece algo extremamente macabro, mas para aquele contexto fazia todo sentido, porque muitas famílias tiravam uma foto na vida. Normalmente, primeira comunhão e olha lá. Então, principalmente de crianças que não tinham chegado à idade de primeira comunhão, quando elas morriam, a família pedia para que se registrasse uma foto com a pessoa, né? E hoje, essa banalização da cultura de imagens, né, que a gente tem, e se tira foto de tudo, a pessoa vai no banheiro, tira foto, come, tira foto, está no shopping, tira foto, situações mais absurdas, e faz pose, faz bico, e aumenta, estufa, e encolhe, põe o filtro isso, põe o filtro daquilo, e a gente perde a noção daquilo que, de fato, seria importante retratar. Gostaria de registrar a presença aqui do professor Adriano Barreiro e do professor Bruno Lamarão. Boa tarde a todos. Bom dia a todos, bom dia, né? Boa tarde, não, eu estou perdido no tempo aqui. Sempre. Então, primeiramente, né, nós estamos hoje aqui na 15ª semana do museu. O Mike, quando apresentou, né, falou para vocês sobre isso. E a importância de nós termos um museu. A importância de nós reconhecermos a memória de nossa cidade, a memória de nossos antepassados. Muitas vezes, né, uma frase, porque eu estou aqui como historiador, o Bruno, historiador, o Fábio Brandão, filósofo e também especialista na área de fotografia, o Bruno Lamarão, psicólogo. E aí vocês podem perguntar, poxa, um historiador, um professor de história analisando imagem, um cara que analisa brilhantemente fotografia e também tira fotos brilhantes, que é o Bill, e aí o Bruno, psicólogo, né? Porque toda imagem ela tem um sentido e ela vai ser analisada dentro de comportamentos de qual nós fazemos gestos. Então, o Bruno Lamarão foi convidado, né, com a intenção de trazer para vocês um conhecimento de uma análise das imagens através de uma visão psicológica, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, através dos comportamentos das imagens. Antes de começar a fala com o Bruno, eu vou ser o último a falar, né? Eu só queria agradecer a Carolina Zampieri, diretora do Estadual, por estar trazendo vocês, alunos aqui do Estadual. Sejam muito bem-vindos e acolhidos aqui na Câmara. Os professores que estão aqui presentes, o professor Getúlio, né, que está aqui presente, o professor Getúlio deu aula para mim, não sei se você lembra, Getúlio, né, você me deu aula, não que você seja... Tá, você me deu aula, então agradeço a presença aqui e a presença do diretor e professor Daniel Candeias, né, junto com os meus alunos aqui também do Colégio Intelecto, né, que estão aqui hoje presentes, super lindos, sorridentes, né? Então, que belezinha. E nós estamos tendo uma presença aqui junto conosco também, que é a nossa superintendente de cultura, né, Regina, né, que está aqui presente. Nós agradecemos a sua presença. A Regina tem lutado aí para a gente conseguir estar trazendo para Pouso Alegre o Museu de Arte Sacra, né, Regina? E isso é muito importante para a memória de nossa cidade. Bom, a intenção desse bate-papo hoje de manhã, até o enunciado, é uma mesa redonda, né? Não pelo meu formato geométrico, né? Mas é uma mesa redonda no sentido que a gente vai fazer um bate-papo mesmo aqui. Então, nessa primeira parte, nós vamos fazer algumas explanações e na segunda parte a gente vai discutir imagens e discutir um pouco mais sobre esse assunto, tá?
passando a palavra para o Bruno Lamarão, para ele estar fazendo as suas considerações. Bruno, se você quiser falar de pé, tá? É só conversar com o Bravo aqui para ele focar você, porque eu não consigo falar sentado, eu estou desesperado aqui, tá? Para eu falar de pé, mas porque eu tenho que gesticular, né, para falar. Fique à vontade, tá? A palavra é do Bruno Lamarão. Bom dia, pessoal. Bom, a minha fala ela vai um pouco de encontro com algumas coisas que já foram comentadas anteriormente, quando o Bill fala da percepção de vocês, da individualização, e quando o Bruno coloca a importância do contexto. Eu trouxe algumas imagens para a gente conversar um pouco sobre essas coisas, mas antes disso eu queria, para a gente ajustar, explicar para vocês como que, para a psicologia, na abordagem que eu utilizo, que é a análise do comportamento, que a gente vai entender essa história de contexto. E depois, que contexto é esse que eu estou querendo conversar com vocês? Bom, resumidamente e de uma maneira bem simples, contexto a gente pode entender como relações e como condições para que alguma coisa aconteça ou que envolvem uma situação. Isso, desta forma, o contexto ele não é limitado temporalmente. A gente pode se remeter a coisas que não estão presentes agora, mas que são importantes para que algo aconteça. Junto com isso, a gente pode estar falando de coisas que acontecem fora da gente e coisas que acontecem dentro da gente. Para a análise do comportamento, ela vai entender que esse contexto ela pode vir em 3 níveis, que seria o nível biológico, então a nossa capacidade de andar, de falar, de ouvir, num nível de história da nossa vida, então tudo que aconteceu com a gente se torna nosso contexto no momento presente, e também a cultura, aonde a gente está inserido. A forma como a gente se comporta aqui é muito diferente da forma como uma pessoa no Oriente se comportaria. E isso faz diferença na hora que a gente está percebendo alguma coisa. E aí, então, é sobre isso que eu queria falar. Tem como colocar já a primeira imagem, por favor? Basicamente, aqui eu queria conversar com vocês sobre 3 possíveis contextos. A gente tem o contexto da criança, que é um observador. A gente tem o contexto do artista, que está pintando. E a gente tem o contexto da própria obra. No caso, eu queria conversar com vocês sobre a criança. A gente vai ser a criancinha ali que está olhando e que está vendo aquilo tudo acontecendo. Para a gente discutir qual é o contexto que está implícito na hora que a gente percebe uma imagem. Parece óbvio, e de tão óbvio, a gente muitas vezes não se dá conta. Mas a gente gosta de alguma coisa por conta da nossa história de vida. A gente percebe detalhes porque aqueles detalhes são significativos para a gente por conta da nossa cultura, por conta da nossa história de vida. Eu vou mostrar uma série de imagens para vocês e aí eu queria que vocês colaborassem comigo. Pode ser? É uma situação muito, muito simples de só levantar a mão. Eu vou fazer algumas perguntas de sim ou não, e aí vocês levantam a mão para dizer sim. Ok? Para começar, as imagens que eu vou mostrar, olhem, digam, tentem reparar no branco ou no preto. O que vocês notam primeiro? Levanta a mão para mim agora. Quem reparou primeiro na figura preta? Bastante gente, mas houveram aqueles que repararam no branco. Isso já dá alguns indícios para a gente de como essa percepção é diferente. Mais uma imagem, de novo, preto e branco. Essa imagem ficou famosa, inclusive, né? Recentemente. Quem reparou primeiro no coelho? Uau! Olha. Uau. Não entendi. Uau. Uau é bom ou é ruim? Uau! É que quase todo mundo aqui teve essa mesma percepção, o que é muito bacana. Quer dizer que a gente provavelmente sofre as influências muito parecidas. Mais uma.
Quem reparou primeiro a parte branca? Certo. Nessa mesma imagem ainda, a parte branca, ela é contorno ou ela é desenho? Ela tá ali ou não tá? Levanta a mão quem acha que ela tá. Olha que legal. É bacana de vocês olharem para o lado, porque daqui dá para eu ver todos vocês, mas é bacana de vocês irem percebendo que nem todo mundo levanta a mão. Mas eu já queria fazer algumas colocações antes da gente entrar nas próximas imagens. Se vocês repararam, alguns de vocês, enquanto vocês iam responder, vocês olhavam para o lado. A gente busca, que aí entra um pouco da cultura, da questão de identificação e do olhar do outro para, opa, será que eu vou escolher essa ou será que eu não vou escolher aquela? Às vezes a gente quer justamente o oposto. Não, eu sou bem autônomo, né, tenho uma autonomia muito forte, então eu não sou independente, não vou olhar para o lado porque a minha opinião é só minha mesmo. E aí a gente vai e fica paradinho. Para a próxima imagem, coloca, por favor. Quem aqui enxerga um cavalo? Levanta a mão. Continua na imagem, por favor. Quem enxerga 2 cavalos? Quem enxerga 5 cavalos? Uau! E quem enxerga 7? Pois é. A brincadeira seria mais divertida se a gente tivesse mais tempo para ficar só olhando, mas como a gente tem algumas outras imagens para olhar, a ideia é só da gente conversar sobre isso. Para algumas pessoas é mais fácil identificar um certo número de informações, enquanto para outras elas vão se focar em outros tipos de informações. E isso é muito bacana porque quando a gente vai falar sobre uma determinada imagem, a gente fala sobre aquilo que a gente conhece. A gente fala sobre aquilo que faz sentido para a gente. E a gente tende a considerar que isso é verdade. Quando às vezes podem existir outras possibilidades e outras perspectivas dentro dessa mesma situação. Vai depender do olhar do observador. Outra imagem, por favor. Caravaggio. Alguém conhece essa imagem? Levanta a mão. Alguns só de vocês. Eu poderia fazer uma série de perguntas em relação a essas imagens, mas eu vou focar só em algumas que eu trouxe. E aí a maioria delas eu quero ir passando e que vocês vão tentando observar se isso remete vocês a alguma coisa, se vocês têm algum sentimento ou sensação específica quando vocês olham para isso. E eu vou ficar simplesmente com essas duas. Se vocês conhecem, e a próxima, em relação àquela, daquele olhar. Vocês acham bonito aquela obra? Levanta a mão quem acha. Legal. Próxima imagem. Monet. Alguém conhece? Levanta a mão. Esse parece que já é um pouco mais conhecida. E quem que gostou dessa imagem? Sim. Eu coloquei que o meu foco aqui vai ser a gente discutir o contexto do observador. Mas a gente poderia conversar também sobre o próprio contexto da intenção do artista e das próprias características da obra. Porque isso também são contextos, representam momentos diferentes da história. E por alguma convenção, em algum momento, eles foram considerados obras de arte. Todas essas que eu vou mostrar para vocês, inclusive. Por exemplo, a próxima. Picasso. Quem conhece? E quem gosta dessa obra? Isso. Percebam que a palavra gostar ela é muito subjetiva e ela envolve vários aspectos. Por exemplo, quem acha importante essa obra? Sim.
Olha que legal. Algumas pessoas levantaram a mão. Não dava para a gente medir. Gostaria muito até, mas não dava para a gente medir. Se quem levantou a mão por achar importante são equivalentes às pessoas que falaram que gostam ou que conhecem. Por quê? Tem como eu achar importante essa obra se eu não conheço? Se eu nunca vi? Como que eu vou achar ela importante? E o que nos remete de novo à dificuldade de falar sobre verdades. Porque se eu não conheço, como eu posso dizer que a intenção foi boa ou não foi? Como eu posso dizer se isso é importante, válido, cumpre uma função? E aí a gente vai discutir. Eu não quero dar respostas. Quando o Adriano me convidou, eu já tentei preparar ele. Eu não estou aqui para dar resposta sobre nada. A ideia é só deixar vocês confusos, tudo bem? Espero que vocês aceitem isso. Próxima imagem. Van Gogh. Quem conhece? Levanta a mão. Ah, essa parece famosa para vocês. Não é? E quem acha que quando ele pintou essa obra, a intenção do Van Gogh era mostrar o castelo de Hogwarts? Levanta a mão. Quem acha? Ninguém? Ah. E quem acha que pode ser Mordor, aquela torre lá do Senhor dos Anéis? Temos uma pessoa. Por quê? Porque isso faz parte da história de vida do Bill. Então é mais fácil dele reconhecer algo que ele gosta muito e, por gostar, está muito presente no seu contexto pessoal, em uma obra na hora que ele olha para essa imagem. A gente pode não saber que lugar histórico era aquele que Van Gogh estava representando. Mas aquele lugar que a gente enxerga nos remete a um lugar que a gente conhece. E é essa identificação que costuma nos levar a dizer se nós gostamos ou não. Também passa por outros lugares de sentidos e, enfim, vários outros contextos. Mais uma do Van Gogh, por favor. Quem conhece? Legal. Van Gogh, ele não foi reconhecido no seu tempo. Muito pouco, na verdade. Quem é que, hoje em dia, qualquer um de nós aqui, levanta a mão para mim, quem, se desenhasse uma cadeira, nessa perspectiva dele... Volta a imagem rapidinho, por favor. Olha a perspectiva dele. Quem desenhasse uma cadeira nessa perspectiva acha que ia ficar famoso. Levanta a mão. Uau, temos alguns concorrentes a Van Goghs. Muito legal. Gosto dessa confiança. Não percam essa confiança. Mas olha que barato. Nem todo mundo acha que poderia ficar famoso por uma cadeira. E ele vai, e essa cadeira tem um significado muito forte para ele, mas que não necessariamente atinge a gente da mesma maneira. Vamos para um outro artista agora. Uma próxima imagem. Essa daqui é até difícil de enxergar. Se trata de uma das pinturas do Museu do Inconsciente, da Nise da Silveira, um dos pacientes dela. Eu trouxe essa imagem porque ela não está muito distante do desenho de uma cadeira em perspectiva. Mas a gente tende, quando a gente sabe a história da última imagem que veio do Museu do Inconsciente, e a gente está falando de pessoas que sofreram com problemas de saúde mental e que eles usaram a arte para poder se reconstruir e achar sua individualidade de novo, isso ganha uma outra coisa. Quantos vocês conheciam aquela imagem, essa última, difícil de enxergar? Ninguém? Pois é, percebam. Museu do Inconsciente, Nise da Silveira, tem muito mais a ver com a minha história de vida do que de vocês. Porque faz sentido para a psicologia, a Nise, enquanto uma pessoa, um ícone muito, muito significativo.
Para estudantes do colégio, não necessariamente. Próxima imagem. Salvador Dalí. Quem conhece? Levanta a mão. Certo. Agora, levanta a mão para mim quem acha que essa imagem está falando sobre morte. Ninguém? Acha? Legal. E quem acha que ela está falando sobre vida? Levanta a mão. Por favor. Algumas pessoas acham que é vida. Certo. É que eu não posso ficar perguntando para vocês o que cada um acha, porque eu não tenho muito tempo para isso. Mas, e quem acha que, por acaso, essa imagem está representando a opressão do mundo e da cultura sobre o homem? Levanta a mão. Pois é. E aí, já comento sobre isso, não perca isso, de tamanho de frase. Próxima imagem, por favor. Também de Salvador Dalí. Alguém conhece? Olha, algumas pessoas conhecem. Legal. Quem achou bonita essa última imagem? Quem ficou um pouco com... Deu uma sensação meio ruim olhar para essa imagem? Volta na imagem das gavetas. Algumas pessoas tiveram uma sensação estranha, né? Olha como é interessante. Na mesma imagem, quando a gente coloca o contexto do observador, a gente pode ter sensações quase antagônicas. E que poderiam quase gerar discussões dicotômicas também, né? Mais uma imagem. Duchamp. Quem acha que isso é arte? Certo. Agora, quem acha que isso é arte porque viu pessoas levantando a mão? Quase. Às vezes, a opinião de outras pessoas interferem na nossa opinião o tempo todo, na verdade, isso. E isso faz parte do nosso contexto. Mais uma imagem. E essa imagem é muito legal, gente. Olha como essa imagem é bacana. Vocês não têm ideia do tanto que essa imagem é fenomenal. Quanto ela custa? Alguém conhece essa imagem do Pollock? E quem gostou? Algumas pessoas levantaram a mão. Essas pessoas que levantaram a mão, por acaso fez diferença a ênfase que eu dei no quanto essa imagem ia ser bacana? Levanta a mão quem sim, fez diferença. Agora levanta a mão quem diria que fez diferença, né? Quem ia realmente confessar que fez diferença. Por quê? A análise do comportamento, a gente vai trabalhar no sentido de contribuir para o autoconhecimento do sujeito. E a gente vai entender que o sujeito ele ganha autoconhecimento quando ele é capaz de perceber o que influencia o seu comportamento. Então, essas perguntas capciosas e tendenciosas que eu estou fazendo para vocês agora é para vocês entrarem em contato com isso. Será que eu sei por que eu gosto disso e não gosto daquilo? Será que eu sei por que eu defendo essa e não aquela? Por que eu aceito isso e não aquele? Isso tudo passa pelo nosso contexto pessoal, de história de vida, de cultura. Tudo bem? Mais uma imagem. Alguém conhece? Uau! Bacana. E quem acha que essa imagem retrata riqueza? Não? Mas de riqueza. De que riqueza eu estou falando? Que riqueza que foi que vocês pensaram? Financeira. Bruno ajudou a gente aqui. Será que a riqueza que o Bruno pensou, financeira, foi a mesma que eu pensei? Foi?
Vocês sabem qual foi a riqueza que eu pensei? É isso? Vocês leem minha mente agora? Muito legal. Depois vocês me ensinem. Ou parem de ler minha mente agora, por favor. Percebe como é sutil essas questões? Eu também pensei em riqueza, confesso. Mas não apenas riqueza, eu também pensei em outras. Pensei da valorização de uma cultura, valorização de uma situação, a riqueza da obra enquanto obra. Existem outros pontos que a gente pode citar. A gente vai no que é mais comum para a gente. Estamos mais acostumados a ver imagens como essa. Volta a imagem, por favor. E sempre relacioná-la com pobreza. E aí a gente compara e a gente sabe que se isso é pobreza, não é riqueza. Isso é cultura, isso é nossa história de vida. Nós fomos ensinados a pensar desta forma. Então, tendemos a sempre olhar desta forma. Mais uma imagem. A gente já está acabando. Quem conhece? E quem tem um caderno dele? Legal. Quem gosta do Romero Brito? Interessante. Daria para a gente conversar mais, mas eu vou me ater a uma outra que eu acho mais legal. Mais uma? Quem conhece? Frida Kahlo. Gosto desse A gente não conhece, mas aí quando a gente escuta o nome, já ouvi falar. Legal. Mais uma imagem. Outra. Isso. Quem conhece? Não é Kandinsky. É Mavic, sim. Ouvi um Mavic perdido aí. Desta vez, reparem no seguinte. Esses retângulos, eles estão mostrando uma figura que a gente pode entender que ela está na nossa frente, em profundidade, ou é uma visão de cima? Quem acha que é uma visão de cima, levanta a mão. Algumas pessoas. Quem acha que se trata de uma visão de profundidade? Legal. Quem não acha nada? Ótimo. Porque a gente não pode desconsiderar isso. Às vezes, simplesmente não quer dizer nada pra gente. Mais uma. Também, Mavic. Essa mulher, ela está de costas ou ela está de frente pra gente? Levanta a mão quem acha que ela está de frente. Legal. A gente poderia discutir por que alguém acha que está de frente, por que alguém acha que está de costas. Mas eu gosto de uma outra pergunta. Por que vocês acham que é uma mulher? Será que tem a ver porque eu falei que é uma mulher? Tem rosto de mulher. Adoro isso. A gente poderia ter altas conversas sobre a questão do rosto ser feminino. A gente poderia conversar sobre o busto ser feminino. A gente poderia conversar do fato da cintura ser fina. A gente poderia conversar do fato de ter um laço na cintura. A gente poderia conversar por ter a cor amarela, que lembra um vestido. Quantas informações não foram ditas e, ao mesmo tempo, nós estamos percebendo? A minha intenção, eu não sei se ela ficou clara, mas era tentar mostrar para vocês a importância do nosso contexto individual na hora que a gente observa uma imagem, uma situação ou uma obra de arte. Obrigado. Bom, eu vou aproveitar um gancho de referência para a fotografia. Tem um fotógrafo muito famoso, vocês devem ter ouvido falar, chama Sebastião Salgado, brasileiro, considerado um dos maiores retratistas do mundo. E ele tem uma frase que vai direto nisso. Ele diz que a gente não fotografa com a câmera, a gente fotografa com a nossa cultura. E o que ele quer dizer com isso? Que a gente fotografa
quando você olha uma fotografia pelo finder da câmera, pelo visor, ou pelo LCD hoje do celular, o que você está vendo é tudo que você já tem em você, que entra nesse contexto do que porque eu gosto e porque o outro não gosta. Então, o filme que você leu, você viu, o livro que você leu, se você está apaixonado, se você está triste, tudo isso influencia na fotografia que você vai fazer. Então, a cultura que você carrega com você faz a imagem que você tirou. Não é só a própria imagem. Por isso, realmente, a representatividade dela para você e não para os outros. Isso é muito bacana. Gostaria de fazer um comentário sobre o quadro Guernica, que foi mostrado ali. Uma das obras do Picasso, uma das obras mais importantes dele. O quadro retrata, na verdade, o bombardeio das forças nazistas na cidade de Guernica, a cidade natal de Picasso, durante o período franquista na Espanha. E reza a lenda que quando Picasso se encontrou com um general do regime nazifascista, o general admirava, inclusive, a obra de Picasso e perguntou de onde ele tinha tirado a ideia, né, a inspiração para pintar Guernica. E aí o Picasso respondeu: olha, eu tirei de vocês, vocês são os autores. Picasso atribuiu aos nazistas a autoria de Guernica e não a ele como gênio. Não é uma imagem bela, não classifica esteticamente, ela não é bela. E isso é importante. Nem todas as imagens nascem para serem belas, para serem esteticamente agradáveis. Pelo contrário, eu ouso dizer que talvez as mais importantes imagens que nós temos são justamente aquelas que não nasceram para o fim de agradar, mas para denunciar historicamente, socialmente, as mazelas que nós, enquanto sociedade, temos. Por isso, não é uma imagem que eu gosto, mas, ao mesmo tempo, é uma imagem que se torna, por si só, historicamente fundamental e importante para a compreensão da humanidade, e, em especial, ao período da Segunda Guerra, dos regimes nazifascistas, dos regimes totalitários na Europa. Isso me lembra, por exemplo, uma imagem icônica do continente africano, aquela que tem uma criança de cócoras, um jovenzinho, 3, 4 anos, e um urubu próximo. Essa imagem correu o mundo, né? Kevin Carter. Como que chama o... Kevin Carter, fotógrafo. Isso. Né? E houve uma polêmica, né, sobre o que o fotógrafo fez, se ele socorreu ou não socorreu a criança que estava prestes a morrer e se tornar alvo ali dos abutres, né? Enfim, essa imagem, embora não seja bela, ela é fundamental para a compreensão e, mais do que isso, para a mobilização de uma ação relacionada ao que nós somos como humanidade, como solidariedade, como compaixão. Então é isso. Esse comentário sobre o belo e o importante, ele vai no sentido daquele primeiro comentário que eu falei sobre a obra recente do Quentin Tarantino. Ela não é para ser agradável, ela não é uma obra para ser como um conto de fadas. Pelo contrário, ela é uma forma de justificação social, ela é uma forma de justiça, ela é uma forma de vingança. O Tarantino gosta muito do tema da vingança, né? Sem deixar de ter méritos estéticos muito fortes, né? Uma fotografia primorosa ele tem utilizado. E aí a gente vai pensar de novo na manipulação, na interpretação das imagens, né? Quando os stalinistas chegaram ao poder depois da Revolução Soviética, uma das primeiras medidas do Stalin foi justamente a de manipulação das imagens para tirar o Trotsky e, eventualmente, inclusive, o Lenin de muitas das imagens nas quais essas figuras apareciam. E, desde então, a gente tem isso muito claro, seja por tabloides, o que é muito comum, principalmente na Europa, seja por revistas ditas responsáveis, inclusive no Brasil, manipulações de capa, você tem a tonalidade do fundo, da cor, isso acontece de forma
clara e evidente na maior parte das revistas e independente das cores partidárias, né? A gente tem capas que privilegiam um determinado grupo político e capas que privilegiam outro, né? E hoje isso perde um pouco a importância, mas durante dezenas de anos as capas de revistas que estampavam principalmente as bancas, né, por onde a população passava, diziam muito para a população, né? Bom, ainda vamos aproveitar. Fotógrafo e filósofo gosta de referência. A imagem que ele disse é muito famosa, do Kevin Kline, que é um bebê e um abutre. Não sei se vocês já viram, vale a pena pesquisar. Primeiro, o lado técnico, que não é desculpa. O abutre não está tão perto da criança. Uma lente multifocal de tele, ela faz aquela proximidade. A discussão que se seguiu, porque, validando o que o Bruno disse, as imagens mais fortes, não vou dizer até mais triste, que depois de uma discussão, são as que ganham um prêmio. Se você pegar, tem um prêmio importantíssimo na fotografia, que é o Pulitzer, é de jornalismo, na verdade, mas é sempre dado por fotografia. Se você pegar quem ganhou, você tem bombardeio de Hiroshima e Napalm, você tem a morte no Vietnã, que é o assassinato em Saigon. Você tem essa imagem do Kevin que ganhou o Pulitzer. Quando na entrega do prêmio, a importância dada não foi artística, não foi o belo, que é uma discussão. O belo e o estético é uma discussão muito grande, tão grande, se não for a mesma, que é verdade, porque é discutível. A pergunta para ele foi: você ajudou a criança? É uma pergunta válida. E, em contrapartida, é papel do fotógrafo? Ah, mas isso é desumano. Mas você imagina, o Kevin Kline era um fotógrafo de guerra, como tantos outros. Se ele passar a se envolver com o ambiente, ele continua sendo fotógrafo? Qual é o papel de cada um em determinado momento? Lembrando, a criança não morreu. Na verdade, morreu em 2007, há 10 anos atrás. Ela sobreviveu. Mas qual foi a importância da foto? Então, em que a foto ajudou? E aí eu acredito que seja o papel da fotografia e do fotógrafo. Aquela guerra do Sudão. Até na época de sair a fotografia, como tantas outras guerras, hoje, era oculta. A mídia tem muito mais coisa para falar do que uma guerra num país pobre. Imagina, não está aqui. Aquela foto foi responsável por mostrar para o mundo o que estava acontecendo lá. Ela saiu na capa do Times. Rodou o mundo. Essa foi a importância da fotografia e essa é a importância do fotógrafo. Mostrar o que está acontecendo. Porque se ninguém mostra, é fácil ocultar. É fácil manipular. Sobre a manipulação de imagem que o Bruno disse, tem um filme interessante chamado Adeus Lenin, que tem esse contexto de manipulação, num outro sentido, mas é bem bacana. Agora, pensem, levem essa dúvida, como o Bruno, a gente não está aqui para dar a resposta, qual é o papel do fotógrafo nessas situações? Registrar ou ajudar? E se ele fizer uma coisa ou outra, o que muda? Isso é bem importante para a gente. Bom, eu posso falar em pé, ou Bravo? Posso? Vou conversar em pé, porque você entendeu? Assim, cabe na tela? Foca bem aí a tela. Eu sei que vocês aqui do Colégio Estadual precisam ir indo, que já é 11h30, né? Eu vou pedir para vocês, se tiver um pouquinho de paciência, já estamos acabando, né? Mais a minha fala mesmo. Discutir imagem é importante porque qualquer coisa que eu disser para vocês aqui agora, vocês vão imaginar uma imagem no cérebro de vocês. A nossa mente fotográfica. A nossa mente sempre imagina algo com fotografia. No máximo, a gente imagina um GIF. No máximo. Mas as nossas imagens que nós buscamos, o nosso cérebro não lembra como se fosse um filme. Ele lembra como se fosse uma fotografia. Ele marca uma imagem, né? E aí, eu tampei vocês aí, né? Ah, tá. Então, assim, fez um eclipse, né, na coisa aqui e tal. E aí, eu queria discutir algumas coisas de algumas imagens com vocês, mas eu queria reparar com vocês algumas coisas interessantes. Por exemplo, a maioria de vocês, em algum momento da vida,
Nem quando era criança, quando os pais falaram assim, ah, filho, quando você casar, ou quando vocês eram crianças, ou em alguma imagem, alguma cena, imaginou-se casando? Reparem que a gente imagina na nossa cabeça alguma sensação, a gente tem alguma imagem, né, sempre da gente na frente de algum lugar, não é? E a gente constrói uma imagem dentro da nossa cabeça que a gente acha que aquilo é a nossa expectativa. Fotografia, nós imaginamos através de imagens. Muito bem. Se puder passar a primeira imagem, fazendo um favor, para a gente colocar ali a primeira imagem para a gente discutir. Dá para colocar aí? Olha essa imagem. Capitão América. Né? Recentemente saiu vários filmes agora da Marvel, da DC, sobre super-heróis e blá, blá, blá. Né? E nesta imagem, tem uma imagem do Capitão América e embaixo tem uma frase assim: a liberdade tem um preço. Capitão América. E o Capitão América é da cor azul, né? Uma representação simbólica muito forte. E aí o que acontece é, coincidentemente, passando essa imagem, só um pouquinho, passa uma imagem fazendo um favor agora. Esse camarada Barack Obama, em um discurso dele, em um discurso político sério, ele disse na entrevista, que depois foram para as redes sociais, a liberdade tem um preço. Ah, o Barack Obama copiou o Capitão América. Ou o Capitão América copiou o Barack Obama. Ou será que o cinema tem muito a ver com a política? Numa imagem simples daquela do Capitão América, ou dessa do Barack Obama falando, quando, no ano de 2013, começaram algumas espionagens e descobriram, né, que os Estados Unidos estavam espionando os países, inclusive espionagem, até inclusive na nossa ex-presidente Dilma Rousseff, ela foi espionada por o Serviço de Inteligência norte-americano. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa espionagem que acontece também no Oriente Médio, com relação à questão do Estado Islâmico e tudo mais, veja bem, o governo norte-americano está espionando. Um país pode espionar o outro, pessoal? Ou ele está ferindo algum direito de liberdade aí? Mas a liberdade tem um preço. A liberdade de alguém tem um preço para o outro. Então, olha como essa frase é interessante e dá para a gente fazer uma análise política dela muito séria. Né? E aí, veja bem, o Barack Obama fez uma frase em um discurso que é a mesma frase do filme do Capitão América. O desenho do Capitão América, ou o filme dele, será que não é uma forma de levar aos jovens, uma forma de convencê-los que para nós sermos o que nós somos, a gente tem que realmente espionar os outros? É uma discussão, é para a gente pensar. Muito bem, passando outra imagem agora, vamos lá. Esta imagem, Jesus Charlie, né? A partir do momento que houve um ataque na França a uma revista chamada Charlie Hebdo, né? Essa revista foi atacada, é uma revista na França de comédia, ela é uma revista chargista, né? E eles fizeram algumas imagens de Maomé. Lembre-se, quem é islâmico tem um respeito muito grande com a imagem de Maomé. E nessa revista Charlie Hebdo, eles fizeram várias imagens desmerecendo a figura de Maomé. Não somente dele, de outros também. Né? A revista Charlie Hebdo ela faz uma forma de cômica, né? Pautada na liberdade de expressão, deles poderem fazer comédia com qualquer coisa. Né? Mas aí o que aconteceu? Por conta disso, né? E por conta de outros fatores, a revista foi atacada, não é? E muitas pessoas ali, algumas pessoas morreram, né, por membros aí do Estado Islâmico ou pessoas que são partícipes, né, desse movimento. E aí, na Europa inteira, houve uma passeata, né, Jesus Charlie, que foi uma passeata contra o terror. Essa passeata levou aí, percebam, nessa linha de frente que vocês estão vendo, estão os principais líderes políticos da Europa.
Vocês olharem ali na frente, ainda está o François Hollande. Vocês olharem ali na frente, ali vai estar a Angela Merkel, né? Vai estar vários líderes aí. Mas eu queria que vocês reparassem que existem 3 mulheres na foto, bem no centro. A secretária de Relações Internacionais da Inglaterra, a Angela Merkel, e tem mais uma mulher ali que eu não estou reconhecendo agora. Esta imagem, né, tirada por um fotógrafo, né, esta mesma imagem foi para um jornal lá em Israel. Só que quando essa imagem chegou lá em Israel, olha o que aconteceu com a imagem. Passa fazendo um favor. É a mesma fotografia. Olha lá, reparem nela. Deu para ver? Cadê as mulheres da foto? Perceberam que tiraram todas as mulheres da foto? Exatamente. Além do machismo, a mulher não faz parte não tem direito à participação política. E aí, em Israel, a foto foi essa no jornal. Excluíram as mulheres da foto através de um Photoshop. O nosso tema hoje é o dizer e o indizível através de uma fotografia. Por esta fotografia aqui, eu pergunto para vocês que estão aqui, tanto alunos do estadual quanto alunos do intelecto. Essa imagem aqui remete a uma questão da cultura de Israel? Só nessa fotografia dá para a gente analisar a cultura de Israel? E a mentalidade que eles têm em relação à mulher? Gente, uma imagem está falando muito mais que aqueles textos que estão do lado ali, olha ali. Então, isso foi uma coisa muito grave que aconteceu. Eles excluíram as mulheres da foto. Sem contar da importância que Angela Merkel tem hoje para a União Europeia e para o mundo europeu. Passemos outra foto aí, vamos colocar. Olha essa imagem. Essa é uma imagem dos anos 30, uma propaganda de cigarro. Está vendo? Lá em cima está escrito assim, o preço do cigarro, está vendo? E está escrito assim em cima, ali, ó, Physician. Physician, né, é médico. São médicos recomendando fumar Lux Strike. Olha que legal. Será que hoje um médico faria uma propaganda recomendando cigarro, pessoal? Ou seja, né, nesse período não somente os médicos recomendavam fumar Lux Strike, assim também, se puder passar a imagem, assim também como os dentistas recomendavam fumar Viceroy, porque ele era melhor para os dentes. Ou seja, as imagens, elas também remetem a um tempo e a um espaço. Elas também remetem a isso, e isso é muito importante de nós entendermos. E nós somos pessoas do nosso tempo. Somos pessoas do nosso espaço. Uma coisa interessante é o seguinte. Deixa eu perguntar uma coisa. Agora, essa semana eles estavam perseguindo na região da Chechênia, que é uma região no sul da Rússia, eles estavam perseguindo homossexuais. Perseguindo mesmo homossexuais. Quem é a favor de perseguição a homossexuais hoje, levanta a mão, fazendo um favor. Quem é a favor de falar que homossexual é uma doença, por favor, levanta a mão. Porque tem pessoas que pensam isso. E aí eu pergunto para vocês uma coisa. Lá na Rússia está acontecendo uma perseguição a eles. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje, em 2017, a nossa mentalidade é essa. Mas se vocês todos aqui estivessem nascido em 1940 e eu perguntasse quem é contra o homossexual aqui, todo mundo levantaria a mão. Sabe por quê? Porque nós somos fruto do nosso tempo. Então, é muito importante a gente analisar que nós estamos hoje em 2017, nós temos uma forma de pensar as coisas. Mas se nós tivéssemos nascido em outra época, pessoal, nós não seríamos o que somos hoje. Uma vez me perguntaram assim, mas professor, se você tivesse nascido lá na África do Sul e conhecido Mandela, e os negros na África estivessem sido perseguidos e não podiam ter nenhum tipo de liberdade, você pegaria nas armas? Eu disse a ele, provavelmente. Porque é muito fácil hoje aqui do Brasil, da nossa relação, julgar o que aconteceu no passado. Toda pessoa no passado, quando a gente julga ela, fora do tempo, a gente pode condená-la.
que ela está errada. Por isso que nós temos que pensar muito, quando a gente olha as imagens e as fotos, em que contexto e em que época, e qual o interesse que aquela imagem tinha para aquele período. O médico e o dentista, nos anos 30, faziam propaganda de cigarro. Vamos passar outra imagem, fazendo um favor. Olha aí. Esse cara fazia propaganda da Marlboro, ele é o garoto Marlboro. Nos anos 80, cowboy, bonitão, nananã, morreu de câncer. Causado pelo cigarro. Pergunto para vocês, a mídia divulgou a morte desse cara? Os jornais divulgaram que esse cara morreu por câncer de cigarro? Pessoal, apagaram o cara das mídias, das redes sociais. Na época não tinha rede social ainda, mas do jornal não falava-se disso. Porque assim, imagina, o homem Marlboro morrer, olha que contradito, né? Olha que paradoxal. O homem morrer por conta da questão do cigarro. Vamos passar mais uma imagem, fazendo um favor. Essa imagem ganhou o prêmio Pulitzer de 2014. Essa imagem é sensacional, pessoal. Essa imagem é lá no norte da África, na região de Marrocos, e são pessoas, sabe fazendo o quê? Tentando passar aquele mar que vocês estão vendo lá na frente para chegar na Europa, na tentativa de buscar alguma saída para os problemas que estão acontecendo no Oriente Médio, na Síria, no Iraque, enfim, em alguns outros países. Eles estão tentando pegar sinal de telefone, por isso que eles estão com o celular lá em cima, para tentar falar com seus familiares. Olha como essa fotografia, eu não sei qual é o fotógrafo que tirou, não me lembro o nome dele aqui agora, que inclusive ganhou o prêmio em 2014. Que imagem sensacional! Sabe por quê? Porque esse homem que está com esse celular para cima pode ser um sinal de celular, mas é um sinal de esperança, um sinal de vida, uma tentativa de uma vida melhor. Não é somente buscar o sinal da família, ele está tentando buscar várias coisas. Olha essa outra fotografia agora. Primeiro, o fotógrafo tirou essa foto em preto e branco, sem nenhum tipo de flash, em respeito ao que está acontecendo aqui. Porque esse camarada está passando um bebê por baixo do campo de refugiado. Essa imagem ganhou o prêmio em 2015. Olha a sensibilidade do fotógrafo, Bill, de tirar a foto em preto e branco para não chamar a atenção da polícia imigrante, para que ele pudesse passar o filho por baixo, tá certo? Da cerca que passava ali para o campo dos refugiados. Olha que imagem sensacional. Olha essa imagem ao mesmo tempo representa. O que é essa cerca? O que representa essa cerca? E o bebê, essa criança, o que vai ser dessa criança no futuro? Não é? Só mais uma imagem, fazendo um favor. Olha essa imagem também foi polêmica. Acho que todos vocês em algum momento viram essa imagem. Não é? Esse menininho chamado Aylan, não é? Foi provavelmente num daqueles navios que saem ali da região da Turquia, passam pelo mar Mediterrâneo para tentar chegar na Europa. Muitos desses navios, desses barquinhos, cabem 200 pessoas no máximo, eles colocam 500 pessoas. E aí, num naufrágio desse, muitas vezes a criança ali afogou, a família, a mãe, tudo, e essa criança foi parar ali no litoral de alguma praia da Turquia. Essa imagem quer dizer muita coisa, gente. Daria para parar e conversar com vocês 1 hora só dessa imagem. Pode passar, fazendo um favor. Não, essa está preta, mas essa é abstrata, vocês entenderam? Então, não pode passar mais uma aí, vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa dessas imagens? Bill, você quer falar alguma coisa? Peraí, fala no microfone, senão eles não escutam. Essa última prova que o Bruno tinha falado, que eu estava falando, da questão do impacto de uma fotografia. Ela rodou o mundo. E a visão sobre a guerra, sobre os refugiados, foi outra depois daquela imagem. A Europa, em peso, começou a se mover por conta daquela imagem. Porque é uma coisa do ser humano, pode falar isso melhor o Bruno, porque assim, enquanto não nos afeta,
a gente tem um pouco de indiferença. E é de ser uma criança muito impactante. Ah, sim. Voltando a fala aqui para mim, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? Quer fazer algum comentário? Bruninho? Não? Se alguém quiser fazer algum comentário depois, tá? A gente vai abrir para perguntas, para a gente debater. Bom, já estou praticamente encerrando a minha fala, e assim como as imagens, elas nos evidenciam muita coisa, as palavras também nos evidenciam muita coisa. Vou fazer uma brincadeira aqui só para a gente encerrar. Tá? E aí nós vamos tomar um café e nós voltamos para cá, e os alunos que precisarem ir, que a gente entende, tudo bem, né? Os alunos, vocês vão ficar comigo aqui, tá? Então, assim, olha só. Quem aqui entre nós aqui, quem aqui é católico, levanta a mão, fazendo um favor. Bacana. Vou fazer igual o Bruninho, ficar brincando de levantar a mão. Então, e quem aqui é evangélico, levanta a mão, fazendo um favor. Beleza, obrigado. Vamos lá, então. Quando eu falo Deus, é uma palavra universal. Se eu falar Deus, a gente imagina que é um ser superior, certo? Vocês que são católicos e vocês que são evangélicos aqui, acreditam em Deus? Se sim, por favor, levantem a mão. Tudo bem? E é o mesmo Deus, porque é um Deus universal. O judeu acredita num Deus e geralmente na pronúncia antiga ele chamava de Jeová. Na pronúncia antiga também, uns chamavam de Iavé ou Javé. Não é verdade? Agora, se eu chegar aqui para vocês aqui em inglês, né? Veja bem, se eu disser assim, quem acredita aqui em Deus? Todo mundo levantou a mão que acredita. Quem acredita aqui em God? You believe in God? Qual que é a sua religião? Você tem testemunho de Jeová, legal. You believe in God? Yes, I do. Você vai falar, oh, yes, ok. Você entendeu que God e Deus é a mesma coisa. São só uma linguagem diferente, correto? Muito bem. Se eu falar die, é a mesma coisa, não é? Ah, mas então você acredita em Alá. Certo? Vocês acreditam em Alá também? Olha que legal, né, velho? A gente dá um bug. Quando a gente fala Alá... Não, peraí. Alá eu acho que é outro Deus, já não é Deus, God, Die. Olha, vocês entenderam? Que com essas pequenas palavras eu buguei vocês? Vocês falam assim, peraí, Alá parece que é o Deus dos caras de lá, não é o mesmo Deus que eu estou acreditando aqui. Pessoal, Alá é o mesmo Deus. Só que é na pronúncia islâmica, na pronúncia árabe, não é? E aí quando a gente fala do Alá, não, esse Deus não serve, não, esse não é o mesmo meu, não. Olha como as palavras nos separam. Se as palavras nos separam, as palavras é um código simbólico, assim como as fotografias também o são. As imagens, elas nos separam. Quando o Bruninho foi brincando com vocês, alguns concordavam e alguns discordavam, alguns achavam tal coisa. Veja como as imagens nos separam. O problema é que essas separações, muitas vezes, podem levar à morte de muitas pessoas, somente por uma falta de interpretação. Então, em cima disso, dizer o indizível, ou analisar as imagens, ou analisar as palavras e o que elas são ditas é muito importante para nós, porque quanto maior a nossa compreensão, menor serão as diferenças. E quanto maior a nossa compreensão, maior as nossas tolerâncias. Agradeço a atenção de vocês. Minha fala é essa. Eu vou passar para quem quiser fazer algum comentário, né, sobre o que a gente acabou de falar. Tranquilo? Quer fazer algum comentário? Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Quer fazer alguma pergunta? Está à vontade? Você quer fazer uma pergunta, filho? Está com vergonha? Quer perguntar? Não, só vai filmar. Vai colocar a câmera aí e filmar. Tem problema? Não. A gente traz aqui, então. Não, gente, vem aqui na frente, então, assim, você fica na frente da câmera. Vai dar uma vergonha? É engraçado como que a câmera, muitas vezes, nos deixa meio inibidos também, né? Quando a gente está de frente para uma câmera, parece que a gente trava, né? Fica tremendo, assim, e tal, né?
E isso é uma questão interessante também do nosso corpo simbólico, quando a gente está andando nos lugares, quando a gente está à vontade e quando nós não estamos à vontade, né, sobre os espaços. Logo que eu cheguei aqui, eu me deu um pequeno incômodo bem no começo, né, porque eu cheguei aqui, os três estão todos social e eu aqui, né, bagaceiro aqui, né, desarrumado aqui, né, e tal. Mas aí a gente tem um pouquinho de, né, a gente é um pouquinho, né, tímido, né, mas aí a gente aguenta a situação. Mike, se você puder vir aqui à frente um pouquinho, só para a gente encerrar, né, porque o Mike, ele é o nosso diretor do Museu Tony Toledo, que eu digo a ele que ele é o nosso guardião da cultura e da memória de Pouso Alegre, né? Então é um papel muito importante que ele faz na Câmara hoje. Depois eu queria que vocês visitassem o museu, conhecessem, peçam para os professores de vocês trazerem. O Mike recebe vocês da melhor forma possível, com todo o carinho do mundo, explica sobre vários objetos que nós temos dentro do nosso museu, né? E nós estamos comemorando a 15ª semana do museu. Então, isso é muito importante para nós e que vocês que estão aqui hoje, né, estarem aqui presentes. Então, todos vocês, professores do Colégio Estadual, né, alunos aqui do Colégio Estadual, que passou do tempo do almoço de vocês, aí do intervalo, obrigado por vocês terem ficado aqui. Né? Alunos do Colégio Intelecto, junto com o Daniel, que prontamente veio aqui nos assistir, participar do nosso evento. Né? A Regina, que com muito carinho, né, está aqui junto com a gente. A Regina, como eu disse para vocês, representando a cultura de Pouso Alegre hoje. Né? E o Mike, que é o nosso guardião do museu, para a gente encerrar a nossa fala. Né? Agradeço a presença de todos. Em nome de todos os debatedores, os palestrantes aqui, né? Daí o Mike pode fazer o encerramento. O Mike é jovem, mas ele é porque geralmente quando fala museu, eu imagino um idoso, né, um senhorzão, né, e tal, assim, e tal. E eu estava imaginando, Eu sou. Você é idosão? E aí eu estava engraçado que eu estava olhando eu aqui na imagem, na fotografia, estou parecendo o Hagrid do Harry Potter, assim, vai ficar barbão, né, e tal. Fica à vontade, Mike. Obrigado. Obrigado, Nenê. Eu agradeço, gente, a presença de todos vocês aqui, do Bruno Lamarão, do Fábio Brandão, do Bruno Dias, do Adriano Barreiro, que trouxeram suas contribuições valiosíssimas para essa semana, para esse tema, que é histórias controversas. Então, o grande objetivo nosso essa semana é justamente esse, mostrar que existem outras histórias, além daquelas que já estão ali representadas no museu, daquelas que já são contadas, né? Todos nós fazemos parte da história, né? De alguma forma nós contribuímos para ela. Então, eu fico muito feliz com a participação de todos, do Colégio Estadual, do Colégio Intelecto, como já foi dito aqui, do Antônio Célio, da Regina e da Olga, né, que também trouxeram aí sua presença para esse evento. A Semana dos Museus continua, no final nós vamos entregar aí a programação para vocês. Ontem à noite foi lançado o álbum de figurinhas do Museu Tony Toledo, então, ao final desse evento, vocês podem retirar o álbum ali. Para adquirir as figurinhas, é só voltar ao museu, que nós distribuiremos gratuitamente, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e desejo uma ótima semana.